Oiê, boa noite. Estamos começando mais uma live. Deixa eu me arrumar aqui, porque a minha convidada hoje ela é muito chique. Ela falou pra gente transmitir ao mesmo tempo pelo Facebook e YouTube, vê se pode. Não vamos estar apenas no Instagram. Então tô vendo aqui como é que funciona. Vamos lá. Aqui o tema de hoje, vamos falar educação dos filhos. Não, educação empática e a Bíblia. É esse o tema que a gente tinha combinado. Na educação dos filhos. Fixar comentário. Então, você que tá aqui, Isaac, Jennifer, Gleuce, já manda para todo mundo essa live para estar aqui junto com a gente. Então, vamos ver o que Deus espera de nós, né? Como que a gente deve educar os nossos filhos. Deixa eu. Oi, Jana. Ai, a Nina entrou. Deixa eu. Tô me preparando aqui, viu, Nina? Faz tempo que eu não transmito pelo YouTube também. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem aqui? Tá tudo certo por aqui? Já tô com fone. Vou chamar a Nina para entrar aqui. Nina, tá falando que você não é possível participar do vídeo. Se convida aqui que eu te aceito. Vamos ver se desse jeito vai rolar. Bom, para quem não me conhece, eu sou Milena Monforte, tenho 2 filhos pequenos, o Levi com 3, o Liam com 9 meses. E sou educadora parental, né? Trabalho aqui no Instagram, também sou fotógrafa de família. Oiê! E aqui eu, né, trabalho ajudando vocês, prestando desafios que a maternidade, né, aparece aí no meio do nosso caminho, alguns comportamentos desafiadores dos nossos filhos. Então, como que a gente educa eles de acordo com a palavra, né? De uma forma efetiva, assertiva. Oi, Nina! Oi, Milena, boa Boa noite, tudo noite, bem? tudo bem? E você? Tudo Que jóia. Obrigada bom! aí pelo convite. Obrigada a você por ter Uma honra estar aqui. aceitado. Muito obrigada por ter aceitado. E dividir aí um pouco também dos teus estudos, né? Porque nós, como educadoras, não paramos nunca, né? De Não, estar não sempre para. lendo algum livro novo de educação. Eu tenho uma pilha aqui que eu já li, uma pilha que eu quero ler. Fico louca já Ah, é querendo desse comprar. jeito. E aí aqui no YouTube tá tudo certo? O que você quer que eu faça? Alguma Tá, a coisa Natália. aqui? Não, mas tá tudo certo. Ela tá transmitindo a live daqui mesmo. Tá tudo certo. Ah, tá. Ah, então tá bom. Então não preciso mexer nada lá. Você mandou o link, mas beleza, Não, então. Fechou. era para ter entrado antes, mas tá tudo certo. Ah, Adaptando. tá bom, então. Desculpa qualquer coisa aí. Vamos em. Não, tá tudo certo. Que bom. No fim tudo se ajeita. Eu subo a live, todas as lives que eu faço aqui eu subo depois pro YouTube. Então, se você também perdeu alguma live, você Ah, pode encontrar então aqui no meu ótimo. IGTV. E se quiser ver em velocidade 2, que o ruim de ver assistir IGTV é que não dá para acelerar, né? A gente, A como gente nós tá nessa mães vibe aí. aqui que temos tempo curto, então É aí eu subo verdade. tudo no É um pouco YouTube e aí aí. vocês podem conferir as lives depois lá no YouTube também. Bom, agora que eu vi que você mandou WhatsApp. Desculpa, não tinha visto antes. Enfim, vamos começar aqui é o que interessa, né? O pessoal que tá aqui. Oi, Dayana, Erilene, vamos mandar aí o aviãozinho para todo mundo. Então vamos lá. Quer começar se apresentando, fazendo uma introdução aí sobre o nosso tema? Ai, pode ser. Então vamos lá. Bom, né? Sou a Nina Magalhães, Marina, mas podem me chamar de Nina. E eu sou mãe de 2 bonecas, né? Sou mãe da Alice, de 7 anos, da Luísa, de 3. Inclusive, estou morrendo de saudade que elas estão na casa da avó já tem uma semana, a 500 quilômetros.
Caramba! De Desapego férias. total. É. Foi por elas, né, que eu descobri esse novo trabalho também. Acho que essa história, não sei como é que foi a sua descoberta aí da parentalidade, mas eu acho que se conecta muito com o nosso caminho enquanto mães, né? A gente buscando uma forma respeitosa de educar, né? Eu venho de uma educação bem autoritária, né? Honro muito os meus pais pela forma como eles me criaram, aprendi muitos valores importantes, especialmente o amor a Deus, né? A minha fé. Tem um legado muito bom aí, mas tinham Uhum. coisas que eu falava que eu não queria levar na minha maternidade, que eu falava que eu não ia fazer. E aí, o que acontecia, né, Milena? Na hora do estresse, né? Na hora dos desafios, da Do vamos birra, ver. e do vamos ver, eu me vi ali reproduzindo coisas que eu jurava que eu não faria. Aumentando o tom, sendo mais hostil e reagindo ao comportamento da minha filha. E às E vezes aí falando vem a até culpa, frases que a gente ouvia, né? exatamente, modo piloto automático total, e aí a gente acessa, né, essa bagagem que a gente traz aí da infância. E aí eu fiquei muito incomodada comigo mesma e eu, né, profissional da área da saúde, eu sou terapeuta ocupacional, estava fazendo mestrado em educação e saúde também. Sempre estudei muito desenvolvimento infantil, desenvolvimento humano, e me frustrava muito eu não conseguir ser a mãe que eu almejava ser, né? Por mais que eu idealizasse demais, hoje eu sei que essa maternidade perfeita e romântica ela não existe, né? Mas eu queria ser uma mãe diferente, eu não sabia como fazer. E aí começou uma busca, né? E eu até orava, eu falava, Deus, me ajuda, o que eu faço, né? Eu quero ser uma mãe respeitosa e eu não estou conseguindo. E aí eu comecei a me deparar com alguns conteúdos na internet mesmo, comprei alguns livros, até que eu me certifiquei como educadora parental em disciplina positiva em 2018. Então, tem um tempinho que eu estou trilhando essa jornada aí. A certificação foi um mergulho mais profundo e depois disso Uhum. transbordou, né? Não deu É. para ficar só para mim. E aí comecei com o trabalho aqui nas redes sociais, né? Inicialmente foi com a Mana, tem um outro canal também que é o Nina e Mana. A gente começou com podcast, falava para os pais em geral. A gente ainda tem essa parceria, publicamos livros juntas, fizemos palestras, né, no Brasil inteiro. E de um tempo para cá, Milena, Deus me incomodou mesmo, trouxe algo muito forte no meu coração para eu me dirigir aos pais cristãos, né? Porque eu via que tinha uma lacuna, assim, Uhum. muito Eu também grande, estou né? pendendo para esse caminho, sabe? Que eu também, quando a gente também encontra, do mesmo jeito que a gente encontra a disciplina positiva e quer falar para todo mundo, olha, tem um jeito. Quando a gente também conhece a Deus, a gente também quer falar, olha, né? Tem um pai que nos ama e não dá para guardar só pra gente, né? Não, não tem como. E como uma coisa realmente Exatamente, anda com a outra, né? Porque nós somos pais dos nossos filhos e Deus é o nosso pai. Então, exatamente. é uma relação de amor puro, né? É, e que traz muita cura, né? Porque quando a gente Uhum, tem o nosso relacionamento com Deus, né, essa paternidade, essa figura paterna de Deus bem definida, né? A gente consegue refletir essa imagem para os nossos filhos através do nosso uhum, maternar, do paternar. Então eu vejo que é algo que anda muito junto mesmo. E eu via pouquíssimas pessoas fazendo essa abordagem, né? Unindo é, as ferramentas aí que a gente tem da neurociência, da psicologia, da educação, porque a gente avançou muito no estudo sim, da parentalidade, né? com certeza. Então, que bom que a gente tem muita informação, tem muita gente falando sobre isso. Eu fico feliz que as sementinhas vão sendo lançadas, né? As pessoas Uhum. vão substituindo aí as ferramentas tradicionais aí, punitivas, né? Ou Os de castigos por outras recompensa. estratégias, recompensas também. E só que eu não via ninguém que fazia essa ponte, sabe? É como se, não, a Bíblia diz uma coisa e essas ferramentas dizem outra, são É, coisas opostas. E eu via que não. sim, Quanto mais eu olhava para Jesus e mais eu estudava as ferramentas da parentalidade respeitosa, eu falava, gente, é isso. é a Jesus era mesma o coisa. exemplo vivo É. da firmeza com E gentileza, você né? sabe Então, que eu assim, vejo muito preconceito dos próprios cristãos, né? Eu tenho a sensação de que a maioria, né, tanto os evangélicos, católicos, eles acham que essa parentalidade respeitosa é ser permissivo, né? E não exato. é, não é ser permissivo, né? Óbvio que a gente tem que pôr limite e a gente tem que passar valores para a criança e tudo mais, né?
mas também não precisa ser o Exatamente. outro extremo, né? E É. aí, A palavra de Deus fala que ele nos deu um espírito de moderação, né? E é justamente esse equilíbrio. Quando a gente fala da permissividade, é um extremo perigoso. é, O autoritarismo também é outro extremo, né? uhum, Que acaba causando desconexão, distanciamento, às vezes revolta, às vezes a mentira, porque a criança não quer ser pega, ela tem medo da punição, medo do castigo. Enfim, são dois extremos perigosos. E o pai permissivo também, né? Ele não prepara a criança para a vida, para fazer boas escolhas, para resolver problemas, né? Para reconhecer o limite de si, do outro. E a gente precisa, então, achar esse caminho do meio, que é o que eu conheci como a é, firmeza e gentileza, né? Que é o sim, caminho desse equilíbrio e que eu vejo muito Jesus, né? Quando eu começo a ler os evangelhos ali e vejo a postura que Jesus tinha, ele não era permissivo, mas ele também não era desrespeitoso. é, Ele conseguia estabelecer os limites, ele conseguia, né, mostrar, conduzir as pessoas de uma forma incrível, assim, né? Ele se conectava antes e e ele, aí e ele, conduzia com e ele certeza fazia muito também. a ferramenta também, né, de perguntas curiosas, né? Então, dependendo É o da método situação, socrático. ele perguntava para a pessoa mesmo refletir, né? Como assim? Quem sou eu, né? Quem que você acha que eu sou, né? Você me fala, quem que eu sou, né? Ou entre tantas outras coisas, né? Quem nunca errou que atire a primeira pedra? Então, ele sempre faz perguntas para a gente refletir, Exatamente. né? E vamos lá, vamos É seguir o verdade. roteirinho aí? Eu tô, Eu trouxe alguns elementos aqui, porque esse assunto rende, ainda é, mais é algo que eu tenho estudado bastante. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, sabe, Milena, é hum, desconstruir essa ideia de que disciplina é punição, né? sim, Outro dia mesmo fiz um stories ali falando sobre isso, eu postei um versículo, e aí eu falei, vou puxar eu essa vi. conversa para o stories e fui fazendo as Hum, caixinhas de perguntas. E ainda tem muitas pessoas que pensam que a disciplina está atrelada à punição, né? Que é algo ruim, algo é, pesado. E a gente pode, deve disciplinar os nossos filhos, isso é bíblico, né? A disciplina, uhum, e ela está ligada ao ensino, né? E aí eu trouxe alguns versículos aqui para mostrar o quanto que a disciplina está atrelada à sabedoria, ao sim. conhecimento, né? A gente transmitir algo para os nossos É, porque filhos. normalmente Lá em quando a gente ouve Provérbios 20, disciplina, a gente sempre, né, do nosso histórico, vem a punição, tem que disciplinar essa criança, vai dar palmatória, vai ajoelhar no milho, né, aquela coisa mais antiga, né, hoje em dia nem se tem mais esses tipos de castigo, às vezes tem um mais leve ou até piores, mas esse tipo específico de ajoelhar no milho e palmatória, né, a gente não vê mais, pelo menos eu não presencio nada muito nesse sentido. E a gente liga a disciplina a isso, e realmente disciplina não tem nada a ver com isso, né? Disciplina é educar, exatamente, né? Da gente, como a é gente ser instrução. discípulos de Deus, né? Discípulos de Jesus. Então a gente É é aquele que guia de segue, Jesus. né? Que imita, Sim, que aprende com, né? E aí lá em sim. Provérbios 23:12 está escrito assim, ó, dedique a disciplina ao seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Olha só, todo o contexto falando sobre esse ensino, né? Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz. E as advertências da disciplina, não é algo que é uma disciplina que é aplicada, né? Mas ela é administrada, enfim, ela é ensinada, né? Todo que ama a disciplina ama o conhecimento. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos, né? A disciplina não deve significar punir. Isso é uma cultura que nós criamos, né? Que Sim. a gente acaba normalizando isso, mas quando você vai olhar na Bíblia, né? Não é isso que quer dizer. Quando você vai olhar a raiz da palavra, né? Pegar lá no Enfim, o hebraico e que o tudo próprio mais, você Jesus vê que é outra. fazia. Outro dia me perguntaram, Nina, mas você fala tanto contra os castigos, né? E a Bíblia fala que Deus castiga quem Ele ama, né? E aí eu fui investigar, porque eu falei, gente, a Bíblia para mim é minha referência, meu manual, meu criador, né? Ele deixou a palavra de Deus para que a gente tivesse uma vida próspera. E eu gosto de falar que a Bíblia é o manual mais completo para você educar os seus filhos, Sim. né? Para viver uma vida próspera, plena. Lá tem de tudo, assim, Sim, né? porque lá não tem nenhum E conselho tem ruim. Pega Provérbios, tudo que fala lá é bom, exatamente, né? Vai trabalhar, vai ser honesto. Não fala nada para você fazer uma coisa ruim, né? E exatamente. pelo contrário, fazer o bem é difícil, né? A Amar nossa ao próximo, tendência
a gente tem más inclinações, né? Então é um bem árduo que a gente tem que sempre estar trabalhando para nos tornarmos pessoas melhores, né? E é muito mais fácil realmente gritar, punir para resolver aquele negócio ali na hora, mas e as consequências no depois, né? Será que a gente está educando, Exato. está disciplinando mesmo, de fato, né? Exatamente. E aí eu fui pesquisar a palavra castigo, né? Falei, gente, mas Deus castiga. E eu tô falando contra castigo, então tem alguma coisa errada. Eu fui lá investigar. E isso é importante, gente, porque todo texto, né, ele tem que ser lido no seu contexto. Sim, E a gente tem que olhar, né? Porque até tinha um pastor meu que ele falava sempre essa frase, né? Isso ficou, desde pequenininho eu ouvia ele falando: texto texto sem fora de contexto é contexto, pretexto. sim. É pretexto. Então a gente precisa analisar a Bíblia como um todo, né? E aí a gente olhando na origem da palavra lá no grego, né, e no hebraico, os substantivos né, que são usados, né, na palavra, quando o castigo é usado na Bíblia, tem em hebraico musar e no grego paideia, né? E os estudiosos falam que isso é secundariamente só que significa, né? Porque antigamente tinha uma cultura lá, né? As pessoas eram açoitadas, as adúlteras eram apedrejadas. Então, quando fala do castigo, tem lá no dicionário, no grego, no hebraico, né, um significado literal, existe, né? Mas que no contexto onde foi escrito, os estudiosos falam que não é esse o significado, né? Que o significado, né, de azar, por exemplo, é instruir, né? O paideia é instruir uma criança. Então, tá tudo muito mais voltado a essa disciplina que ensina, né? Que instrui, que conduz, do que aquela que machuca, que causa dor, medo ou vergonha. Então, é uma escolha, né, Milena? A gente eu posso bater no meu filho, embora hoje é contra a lei, né? Nós temos uma lei, inclusive, que proíbe qualquer tipo de palmada, qualquer tipo de castigo físico, e como bons cristãos é algo que a gente tem que zelar, né? Que é uma orientação bíblica, a gente seguir, né? E obedecer à autoridade que está sobre nós. Então, se você quer estar dentro da lei, você não deve bater no seu filho. Inclusive, fiz uma live sobre isso, sobre o cristão e a lei da palmada. Né? A Bíblia e a lei da palmada também está lá no meu IGTV, no canal do YouTube, para quem quiser assistir. Mas realmente a gente fazer escolhas, né? Eu posso educar de uma outra forma, porque a Bíblia me ampara nesse sentido, né? O próprio Uhum, significado da palavra nos traz essa amplitude aí uhum, de significado, e eu sim, posso escolher não ser violento. é, com certeza. E eu vejo que essa questão de violência ou não, pelo menos eu já vi, né, burburinhos na minha igreja e tal, sempre comentando assim, ah, mas é a questão da vara, né? Que a vara é sempre um assunto polêmico. Ah, é a vara da disciplina, é a vara que, né, a da palmatória que eu estava comentando agora há pouco, será que é esse tipo de vara? Né, que a criança então tem que aprender o limite, tem que sofrer para ela não repetir o erro e tal. Eu falo, não, né? Exato. Essa vara é o cajado, né? Que o pastor vai guiando as ovelhas, né? O pastor não bate nas ovelhas, ele cuida delas, né? Então deixa o rebanho ali juntinho para não ter frio, para não nenhum lobo vir atacar, né? E Jesus também fala, né? Nós como Exatamente. somos as ovelhas dele, né? Ele é o nosso pastor. Ele sabe o nome de cada ovelha, então ele sabe o meu nome, sabe o seu. Isso mostra que é um Deus que preocupa, né? Que se preocupa, que sabe quem é cada um, sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça, na minha cabeça, na sua. Então, assim, é um Deus próximo, um Deus que se ele tem a preocupação de saber quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, imagina o que mais ele não sabe sobre a gente, o que ele não quer saber sobre nós, né? O quanto eles se E importam, né? sim, então ele usa esse cajado como um guia, né? Para falar, ó, Com vamos por certeza, eu também aqui. creio muito nisso. É, Partilho da mesma visão, Helena. E, inclusive, aí indo lá na origem da palavra também, quando a gente vai pesquisar a vara, porque esse é, para mim, um dos grandes dilemas aí. Às vezes a gente entra, a pessoa concorda com a disciplina respeitosa, e quando ela vai vendo que é possível educar sem punir, mas e a vara? Né? é. Se eu não usar a E a vara, vara? eu vou estar. A Sendo Bíblia traz, né? permissiva, né? Ai daquele que retém a vara, né? Então, causa até um temor nas pessoas, como se eu não usar a vara, eu vou estar desobedecendo a Bíblia. Uhum. Mas a gente não deve interpretar o texto de uma forma literal, né? Vamos entender o contexto cultural, social em que ele foi escrito, né? Inclusive, naquela época, várias outras
atitudes eram permitidas. Por exemplo, os homens podiam vender suas filhas, as mulheres não podiam pedir divórcio, né? As mulheres adúlteras, como eu disse, elas eram apedrejadas até a morte. Isso era algo social, culturalmente aceito. E aí, se a gente vê uma coisa dessas acontecendo hoje, né? Ah, isso é uma barbárie. Como assim uma pessoa adulterou, ela vai morrer apedrejada? Hoje a gente não aceita isso como algo natural, como algo Até né, porque muita gente já está humano, assim. morta, né? Iam sobrar poucos. Imagina, né? A Você gente vê fala, não, a só gente as quer ficar. músicas, o tanto de casos de traição que tem por aí, no sertanejo e tudo mais. Meu Deus do céu. Imagina. Exatamente. Até os filhos rebeldes também tinham, né? Os pais poderiam matar os filhos caso eles se rebelassem. Uhum, Então, assim, era um contexto daquela época, né? E sim. nós aprendemos bastante, nós evoluímos muito com o tempo, né? Enquanto sociedade, da forma de nos relacionarmos. O próprio Jesus, ele veio para quebrar essa cultura aí que acusava, né? Tanto que a gente tem o episódio lá da mulher adúltera, que todos estavam com pedra na mão para poder cumpriu o que a Apedrejar, lei dizia que sim. devia ser feito, e Jesus falou o quê? Não. Ele foi muito sábio, né? É. Olha, aquele que não pecou, né? Aquele que não tem pecado nenhum, que atire a primeira pedra. Ele quebrou aquele paradigma, né? Ele fez as pessoas pensarem, opa, né? Ela é tão errada quanto eu, estamos perdidos tanto quanto ela, todos nós carecemos da graça de Deus. Todos Agora, nós por que que hoje pecamos, a sim. gente questiona, né? Que não, né, jamais alguém pode ser apedrejado em praça pública, mas a gente ainda acha natural uma criança apanhar, uma criança levar Sim. varada, né? E aí E às uma vezes a gente criança que está assusta com os notícias. aprendendo, né? Uma criança que ainda é Exata, imatura, né? Vamos. exata, E nós adultos, que deveríamos ser maduros, quantas vezes também a gente não perde a cabeça, nem só com nossos filhos, mas com qualquer outra bobagem do dia a dia. Se qualquer coisa sai fora do que a gente queria, do modo que a gente esperava, a gente já bufa, já fica com raiva, seja na sala de espera de um médico, ou um farol que demora para abrir, a fila do mercado que está grande. Quantas coisas que não vão irritando a gente também, que uma hora a gente acaba explodindo, e imagina uma criança pequena, né? exatamente. É, Exatamente. E aí a gente tem que, então, ter esse olhar muito cuidadoso com as escrituras, porque eu falo que a Bíblia ela não falha, né? Mas a gente precisa olhar para aquele texto entendendo o cenário em que ele foi escrito, sim, né? E ver que Jesus, né, ele veio para trazer a graça, né? O provérbio está escrito lá no Antigo Testamento, e foi antes de Jesus chegar. Depois que Jesus vem, quando você olha para o Evangelho, você não vê mais essa tônica, né? A disciplina, ela é sempre trazida com amor, com graça, né? Com conexão. E aí, quando você vai investigar também o termo vara na Bíblia, Milena, o termo em hebraico, ele é shevé. E o chevé significa bordão, né? Aquela sim, vara que é o símbolo de autoridade. Antigamente sim. as pessoas eram conhecidas pelo bordão que usavam, né? O cetro. É o mesmo termo, inclusive, que está lá no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, né? A tua vara, o teu cajado me Me consolam. É consolam, o mesmo chevé é lindo esse do pastor salmo. que consola, que conduz, é o mesmo que está lá em Provérbios. Então, por Sim. que que eu vejo Como Jesus que sendo essa bom vara pastor? pune e de repente essa vara consola, né? Como assim? Exatamente, exatamente. E se mesmo que naquele cenário, naquela época, fosse permitido o uso literal da vara, hoje eu tenho a escolha de imitar Jesus, né? E não ser violento. Jesus, ele nunca optava pela violência, né? Pelo contrário, ele falava, olha, quem te ferir, dá outra face. E por que quando uma criança comporta mal, eu Perdoa vou lá sete vezes fazer... 70, né? Quantas vezes tem que Exatamente. perdoar? Exatamente. Então, eu não vejo muito sentido nas pessoas que defendem, não julgo, Sim, né? Porque eu entendo, assim, que todo mundo, né? Todo pai, toda mãe está em busca de fazer o melhor pelo seu filho. Então, talvez se você aí ainda acredita nessa vara, né, literal, se você ainda acha que o castigo físico é uma saída, talvez você esteja nos ouvindo, mas ainda se questionando, mas será que é isso mesmo? Né? A vida inteira eu ouvi, né, uhum. que era uma vara literal, que a criança precisa de uma disciplina, de uma palmada para poder aprender, para não crescer sem E limites. eu já cheguei Mas até a ouvir falar assim, olha, a gente não pode bater com a mão, porque a mão é que dá carinho, então a gente bate com um objeto, e não pode bater com raiva, para não parecer que é descontrole, tem que bater com calma, me dá sua mão que eu vou bater agora, que você está merecendo. Como que você com calma?
tem coragem de machucar alguém, não é nem só a criança, é teu filho. Assim, é muito doido, né? É muito doido, realmente. A cabeça do Exatamente. homem, né? Eu tive um episódio, Milena, assim, a Alice, a minha mais velha, tinha por volta de uns 2, 3 anos, estava naquela fase da birra, e a gente estava, sei lá, tomando banho, e ela esperneou e tal, e ela me deu um tapa, assim. E eu tive o impulso de fazer, eu fiz e dei outro tapa na mão dela. Foi assim, foi a única vez que eu bati na Alice, assim. E, gente, foi quase que um reflexo, sabe? Tipo assim, quem era ela? Eu Automático. interpretei, quem era ela para me bater, né? E eu fui lá e, gente, mas aquilo foi na hora, assim, a minha ficha caiu, o que que eu estou fazendo? E veio, assim, um sentimento de incompetência, porque no fundo, a gente usa o castigo físico porque esgota o nosso recurso, Sim, porque a gente não sabe fazer de outro jeito. porque não E soube aí eu vi que eu manejar a estava ensinando. situação antes e chegou nesse ápice, né, no cume final. Porque essa é a Exatamente. questão, se a gente tem essa autoridade, a gente tem esse cajado, a gente não precisa usar desse artifício de punição, de castigo, de agressão, né? Se você é De autoridade, jeito o teu filho nenhum. vai te respeitar por quem você é, porque minha mãe tá falando que é o melhor pra mim, né? Porque a criança já percebe que a gente tá falando que é pelo bem dele, não é simplesmente por um capricho nosso, né? Então a gente tem a nossa autoridade, mas a partir do momento que o nosso filho faz uma birra, a gente entra na birra dele, a gente. Peraí, Maila, vem aqui. Minha cachorra tá fazendo barulho com a bolinha. Não sei se vocês estão ouvindo, se está incomodando vocês Não, não fui, ou não, não. mas tá aqui no meu vídeo. Fifi, fifi, fifi. Não sei se tá vazando aí no áudio. E, Ah, faz parte. e aí, se nossos filhos fazem birra e a gente entra na birra deles, a gente se rebaixa, né? A gente fica imaturo igual uma criança. E aí a gente perdeu a nossa autoridade. Então, para a gente ganhar a nossa autoridade de volta, que aí a gente acaba usando a punição, querendo usar a vara dessa forma agressiva, para mostrar que a gente é superior Exatamente. de novo. Só que se você não se É, rebaixa a imaturidade do teu filho, você continua sendo autoridade, né? Porque como é que você quer ser autoridade se você não e controlar o teu filho se você não consegue se controlar? E os nossos filhos percebem isso, fala, meu exato. Deus, minha mãe tá Eu uma me, louca, tá gritando ali, se descabelando, é, ameaçando, não sei o que, eu como me é que eu vi vou? assim, né? Exatamente, eu me vi no meu descontrole, assim, fracassando em ensinar para minha filha, porque eu falei, gente, eu acho que o tapa é algo inaceitável, e aí eu vou dar outro, eu estou sendo modelo daquilo que eu não quero que ela faça, né? Então, quando a gente usa o castigo físico, a gente está ensinando para a criança o quê? Olha, a violência é uma linguagem, é uma forma de você resolver os problemas. Quando acabar os seus recursos, ok, você vai bater, porque é uma forma de resolver as coisas. Uhum, E aí, depois, logo em seguida, eu me desculpei, eu falei, filha, eu não quero fazer isso. A gente usa as mãos para fazer carinho, para abençoar, e me perdoa, né? E isso nunca mais aconteceu, mas enfim, eu falo que tudo que a gente vive, né? Eu nem imaginava que hoje eu estar aqui falando de uma live sobre, né? Em uma live sobre a educação respeitosa, a Bíblia, e foi todo um processo de muito aprendizado, né? De uma sim, desconstrução muito grande. E eu acho que pais sábios, Milena, são pais que se colocam nesse lugar de aprendizes, né? Não adianta a gente pensar que a gente vai resolver novos problemas com soluções antigas. A gente está diante de uma geração que quer ser respeitada, que quer ser tratada com sim, dignidade e respeito, porque nós exigimos isso nas nossas relações, eles nos veem. Quando a gente é sim. maltratado, quando a gente é tratado de uma forma indigna, a gente se posiciona, a gente reclama, a gente fala, nossa, que absurdo. E os nossos filhos estão vendo isso. Né? Antigamente a criança não tinha esse espaço, né? Isso não era uma coisa que as pessoas lutavam, né? A gente tinha esse modelo vertical, né? Em que alguns estavam nesse lugar de superioridade, outros na posição de inferioridade, e isso era aceito, isso era norma, né? Os senhores e os escravos, né? É. Enfim, Eu acho que isso a gente tem isso que. era normal, É. Eu acho que essa questão de ser mas hoje superior, que hoje em dia todo mundo fala que quer ser uma relação democrática, né? Todo mundo igual, mas também não é bem assim, né? A gente é sim superior aos nossos filhos, porque a gente que é responsável por eles, no sentido, assim, a gente é responsável por eles, a gente que sabe o que é melhor, porque a gente que é maduro ou não, claro, né? A última palavra claro. é nossa. Claro que a gente vai tentar o O que eu diálogo, gosto ficar tudo bem com todo mundo. Eu acho que aquela um jeito da gente conseguir ter essa analogia, assim, todo mundo tem o mesmo valor de todo mundo merecer respeito. Nós e os nossos filhos somos iguais nesse sentido
de merecerem dignidade. Então, eu gosto de fazer aquela comparação das moedas de valor. Então, por exemplo, 4 moedas de 25 centavos é R$ 1. E uma moeda grande de R$ 1 vale R$ 1. Então, quatro de 25 centavos e uma de R$ 1 têm o mesmo valor, mas elas são diferentes, né? Então, nós somos diferentes Sim, a dos gente tem nossos papéis filhos. distintos, né? Eu É, acho que, e esse é um grande receio, né? Quando a gente fala da educação respeitosa, da disciplina positiva, dessas teorias aí que pregam essa relação horizontal, mas não quer dizer que o pai e a mãe perdem o seu papel, né? Eles continuam sendo líderes, mas eles podem ser líderes, né? Se colocando de igual para igual em dignidade e respeito para a criança, sim. porque não adianta. O respeito você não vai conseguir Eu acho que impor é sobre isso que é o ninguém, que né? pega. Que eu acho que as pessoas mais confundem. A gente é igual em relação à dignidade e respeito, mas é claro que a gente é superior em relação a tomar decisões, a responsabilidade e tudo mais, porque a gente que é madura, a gente que é os pais, não tem essa do Você tem a filho mandar. responsabilidade de criar, de conduzir, né? De Sim, formar, de ensinar, de estabelecer os limites. Eu gosto de sim. falar muito quando eu sou questionada, como estabelecer limites? Olha, pense no limite como a margem de um rio, né? Nós precisamos ser margem para os nossos filhos, mas sem impedir o rio ali de De fluir com fluir. sua força natural, né? As crianças têm aí vez, voz, elas vão questionar, tem hora que elas vão transbordar a margem um pouquinho, mas a gente vai estar ali, né? Para trazer eles de volta, para ajudá-los a fluir aí da melhor forma possível e alcançar, né? Tudo aquilo que Deus tem para eles. Eu fico maravilhada de pensar quando a gente lê lá o Salmo 139, que antes da gente ser formado no ventre da nossa mãe, né, Deus já tinha ali nossos dias escritos. E aí, quando eu olho para as minhas filhas, eu falo, Deus, eu tenho um propósito enorme na vida delas. E eu preciso ser cooperadora para que elas alcancem tudo que o Senhor tem para elas. Eu não posso ser, né, Um alguém que vai empecilho. impedir, ou que vai atrapalhar, né, que vai criar marcas, né, que vai causar traumas aí, que elas precisam se recuperar da infância que tiveram para poder alcançar essa plenitude. Eu falo, não, eu quero cooperar para que elas cheguem lá mais rápido, né? Então, é uma grande responsabilidade. E na dúvida, né, vamos seguir o exemplo do nosso maior mestre, né, que é É, Jesus Cristo. A gente não, quanto mais parecidos a gente for com ele, mais a gente vai acertar com os nossos filhos, né, sim, Milena? sim, com certeza. Eu vou pegar aqui um meu caderninho que eu deixei. Normalmente eu faço live lá no sofá. Aí, como a gente ia fazer com o computador, eu trouxe tudo para cá, mas esqueci meu caderninho ali. Eu vou pegar rapidinho que eu quero falar de um versículo aqui. Se quiser ir comentando aí com o Legal. pessoal, pode ir falando, Nina. Vai entretendo o Sim, povo deixa eu ver aí. aqui se tem algum comentário aqui. Se tiverem perguntas, viu, gente? Aqui, ó. Paz por amor está aqui. Olá. Ah, eu só consigo imaginar bater uma criança quando está com muita raiva para descontar a nossa emoção. Né? Eu também acho que é um descontrole do adulto, a falta de recurso aí de linguagem, de resolução de problemas. A gente acaba apelando aí para bater. Mas tem gente que fala, é o último recurso. Não, gente, tem muitos recursos aí que a gente não precisa lançar mão disso, tá? Inclusive é o trabalho da Milena, é o meu, é encher a caixinha de vocês aí de ferramentas para não precisar usar isso em momento algum. A gente precisa se posicionar contra a violência para que a gente não se assuste aí com os noticiários, né? Com os Henrys da vida aí, quantas, né? As Isabelas. A gente se assusta com os extremos, né, Milena? Mas a Uhum. violência não pode ser normalizada no nosso dia a dia. Sim. Não é normal chutar um cachorro. Se você vê alguém chutando um cachorro na rua, você vai ficar horrorizado. Agora, bater numa criança, né? Se a gente vê aí na TV, bater num velhinho, fica horrorizado. Briga de homem e mulher na rua, briga no bar entre dois homens, a gente já fica escandalizado, né? Imagina com uma criança que. Vamos combinar que é covardia. Óbvio que a gente é mais forte que uma criança, que a gente consegue dominar ali. Isso é um abuso de poder, né? Exatamente. E, e na verdade eu separei vários versículos. E eu Ah, queria que legal. fazer meio que assim um apanhado deles, dessa questão que a gente não pode ser permissivo, então a gente não está falando, né, nesse sentido. Então, em Provérbios 29:15 fala sobre permissividade, que a gente, né, tem que sim colocar limite nos nossos filhos, mas ao mesmo tempo fala em Hebreus 5:13 que a criança não sabe o certo e o errado, né? Então é a gente que tem que realmente ir mostrando para ela. E como que a gente mostra? Em Oséias 11:4 fala que a criança tem que ser tratada com amor, com carinho.
né? Em Efésios 6:4 fala para nós pais não irritarmos os nossos filhos, porque vamos combinar, se a gente também fica dando ordem o tempo inteiro, quer que o filho seja obediente. Então, filho, vai lá lavar a louça, vai lá escovar o dente, vai lá pôr pijama, vai tomar banho, vai arrumar brinquedo, vai aquilo, vai aquilo. Meu, você acaba irritando. Só Quem gosta comandos. de receber Quem aguenta ordem o isso? tempo inteiro? Você que tem o seu trabalho, o teu chefe que tem que mandar você fazer isso, às vezes fala, ai, meu, um saco, meu chefe mandou fazer isso. Às vezes, se você não gosta de receber ordem, imagina uma criança que fica recebendo ordem o dia inteiro. Então, essa criança vai ficar Exatamente. irritada, né? E, Exatamente. e aí ela vai reagir mal, aí você vai reagir mal de volta, e vai começar nesse ciclo ruim. Então, não entra nessa. Então, criar uma rotina em que a criança já faça as coisas automáticas, sem que você tenha que ficar mandando. Você pode perguntar para a criança, filho, o que tem que fazer Lembrar, agora antes né? de jantar? É, né? O jeito que a gente aborda. Se você está num cômodo separado, você fica gritando, vai isso, vai aquilo, isso pode ficar como uma buzina na cabeça, né? Então, se a gente solicitar as coisas para os nossos filhos, com olho no olho, com calma, ou falando, filho, vamos ver se a gente arruma tudo isso antes de acabar uma música tal? Vocês começam a cantar música, ou põem a música aí no Spotify, sei lá, para tornar esse momento divertido, para não ser só esse peso, para a criança não ficar irritada. A gente Exatamente. tem que saber ter esse jogo de cintura com eles, porque eles são imaturos. Eles não entendem muito bem, por que que eu vou arrumar, depois eu vou bagunçar de novo, por que, sabe? Então a gente tem que ir mostrando para ela, porque é gostoso, a casa tá em ordem, olha que bonita a nossa casa arrumada. A gente tem que cuidar do que é nosso. Porque de repente você não guarda esse brinquedo, pode perder uma pecinha. Quando você quiser brincar de novo, não vai dar, que vai estar faltando um. Então vamos. Porque às Exatamente. vezes nem passa na cabeça dele que pode perder, que depois ele pode querer brincar e não vai ter. Não vai passar isso. As crianças são muito presentes. Ela tá vivendo ali no agora, ela não tá pensando que depois pode ser que não esteja faltando alguma. Então, é o nosso papel dar essa visão. A gente que é o filtro da realidade para os nossos filhos. Então, eles aprendem com a gente, com o que a gente fala. Para eles crescerem assim, nossa, é verdade, não tinha nem pensado nisso. Ah, tá, vamos E arrumar. aí a gente tá, quando a gente faz isso, né, Milena, que você está dizendo, a gente está desenvolvendo a bússola moral dentro deles. Porque quando a gente fica nessa coisa de faça isso, faça aquilo, não faça aquilo, a gente está ali como reguladores externos da criança e a gente precisa desenvolver, né, o locus interno de Sim, controle, né, ajudar os nossos filhos a tomarem decisões, a fazerem boas escolhas, né? A gente precisa ajudá-los nesse sentido, né? Aprenderem de verdade, não apenas obedecer um comando do adulto, sim. muitas vezes pelo medo, né? Ah, porque se eu não fizer, meu pai vai me pôr de castigo, né? Ou Ou então, se eu se não eu fizer, deixar eu de não vou fazer, ganhar eu chocolate, né? não vou ganhar o prêmio, né? Tanto a punição quanto a recompensa são reguladores externos do Externo. comportamento, né? E a criança ou ela vai agir pelo medo da punição ou pelo interesse do prêmio. E aí são dois lados de uma mesma moeda, e a longo prazo eu não estou ensinando a criança que ela deve fazer o bem porque o bem é o melhor caminho, né? Eu não estou ensinando ela a agir certo porque ela É. quer fazer essa escolha, porque ela entende que a ação dela tem um efeito sobre o outro, sobre o espaço onde ela Sobre a vida está, dela então, mesma, né? sobre a vida dela Porque aí o que mesma, que né? teu filho vai Então, a fazer gente. quando você não estiver olhando? Exato, E quando né? ele crescer, Se que ele ele estiver fica sob o independente ali, o nosso que que ele vai comando. fazer? Exato. Se ele está ali o tempo todo obedecendo comandos, 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 é desgastante para ele, para nós, porque estar nesse controle também é muito É. cansativo. A gente se vê como responsáveis pelo comportamento da Que é criança general e e a gente soldado, né? cansa. A gente estressa, aí a gente, né, age mal, a gente reage ao mau comportamento deles, porque todo mundo fica estressado, né? E eles não estão aprendendo a longo prazo aquilo que a gente quer ensinar, né? A gente realmente tem que pensar não só em resolver o problema ali na hora, porque a punição e a recompensa, gente, elas funcionam na hora. Na hora, às vezes, é o caminho mais rápido que você vai ter para acabar com o mau comportamento. É igual tomar uma aspirina, né? Você está com uma dor de cabeça, vai lá, toma aspirina, ela some. Então, pense que a punição e a recompensa é desse jeito. Mas a causa dessa dor de cabeça, você não tratou, né? Você não Você está tratou tratando a só o raiz. sintoma, logo depois volta tudo de novo. E às vezes volta muito pior, Exatamente. né? Porque de repente a recompensa ali foi um chocolate. Aí depois vai ser dois chocolates, depois três. Depois o chocolate não vai ser mais interessante, ela vai querer um Ah, eu não brinquedo. quero isso mesmo, Depois vai então vou querer uma fazer o que você viagem, quer. depois vai querer um carro, depois uma casa, meu filho. Vai ser um caminho cada vez. Nada vai mais satisfazer, né? Ela sempre vai, bom, se recompensa, né? Se eu sempre consigo alguma coisa com a recompensa, vou.
vou começar a barganhar essa recompensa para ser alguma coisa a mais, né? Exatamente. E aí no final E você isso não não reflete, disciplinou, né? Não e aí reflete, você não não disciplinou seu reflete o filho. caráter não reflete o caráter de Jesus, né? Quando a gente vê para essas estratégias tradicionais, eu não consigo ver Jesus falando: olha, me segue aqui que eu vou te dar um brinde se você vier para mim, né? Jesus não era assim, né? Ele atraía pelo exemplo. Né? Ele falava, ele tratava os discípulos, né, se colocando como menor que eles. Ele lavou os pés dos É, discípulos, né? Ele serviu as pessoas. Então, quanto mais ele se humilhava, né? Ele se conectava com as pessoas, mais ele arrastava a multidão atrás dele, né? Mais ele aumentava em autoridade, porque ele era exemplo de justamente aquilo que ele estava ensinando. Ele vivia aquilo que ele falava. E nós precisamos dessa coerência, né, Milena? Não adianta a gente cobrar a respeito dos nossos filhos se a gente grita com eles. Né? Não adianta eu querer que o meu filho respeite o amiguinho, que ele não brigue na escola, se na hora que ele erra, eu vou lá e bato nele. Né? Eu estou ensinando que a violência é um caminho. Então, a gente tem que ser muito coerente com o que a gente faz, né? E que a gente quer que os nossos é, filhos façam também. Eles vão nos imitar sempre. é. Nem sempre é fácil, né? Mas a gente sempre tem que dar essa parada, respirar fundo. E eu acho que pensar sempre também na metade do copo cheio, né? Bom, isso não é nada demais também, não é nada de vida ou morte. Vamos respirar fundo, criar uma boa memória afetiva com os nossos filhos, né? Que bênção que a gente tem eles, que a gente tem eles com saúde. Exato. Eu acho que isso já vai dando uma acalmada também, né? Quando a gente dá essa pausa, essa esperada, meu filho pequeno, isso é um pedido de ajuda, eu tô aqui para, né? Tô aqui para servir, como você falou, Jesus serviu os discípulos, todo mundo, né? Curou um monte de gente e multiplicou os pães e tudo mais, né? Enfim, fez vários milagres. Sempre porque ele teve fé, porque sempre ele esteve disposto a obedecer o Pai, né? Então, eu acho que quando a gente Exatamente. também ensina a palavra para os nossos filhos, eles veem, nossa, a gente tem que obedecer a Deus, porque realmente é o melhor, né? A gente atinge o nosso Com potencial, a certeza. gente começa a crescer espiritualmente. E às vezes, hoje em dia, a maior preocupação é no crescimento intelectual dos nossos filhos, né? Dá logo um tablet para essa criança, um notebook e tudo mais, a nova tecnologia, a geração da tecnologia, seu filho não pode ficar para trás, né? E tudo mais, só que, meu, justamente como a tecnologia evolui rápido, a gente tinha aquele telefone de tijolinho, tijolão, né, na verdade, e agora já temos aí vários smartphones, só com tela e tal, então tudo vai mudando rápido, não adianta nada se ensinar teu filho a mexer nessas coisas agora, porque quando ele for adulto, já vai ser outra tecnologia, já vai ser outra coisa que a gente nem imagina agora, né, só que o que não muda é o caráter que a gente tem que desenvolver, né, a criatividade, então, o que que você está dando de Exato. legado desse lado, né, da formação dele como pessoa, como humano, né? Que todo mundo fica, ai, meu Com filho começou a escrever o nome com 5 anos, ai, o meu foi com 4, ai, que essa disputa assim de intelecto, tá? E o teu filho, como que tá a vida espiritual dele? Você tem orado com ele, orado por ele, né? Feito Tem uma discipulado o devocional, coraçãozinho dele. lido a Bíblia com ele. Porque essa nossa geração Exatamente. também fala, ah, geração empática, né? Temos que aceitar tudo, todos, do jeito que é, né, e tal. Mas você tem ensinado isso para ele, de fato, né? A amar de verdade, né? A ter essa É empatia, a ter verdade. essa compaixão. Esse olhar empático, né? Será que eu tenho comigo mesma, com o meu próprio filho, né? É, Então a gente precisa realmente viver isso, né, Milena? E aí eu trouxe, né, para a gente trabalhar um pouquinho essa mentalidade aí da vara, né? Acredito que muita gente que veio assistir essa live, né, e que está aí buscando entender o que a Bíblia diz sobre essa educação respeitosa. E como a gente disse, né, o significado da vara, ele é de instrução, ele é de disciplina no sentido de conhecimento, de condução, né, de estabelecer ali o limite. A ovelhinha está saindo para fora, o pastorzinho vai lá e conduz ela com o cajado gentilmente para o caminho. E um pesquisador, acho que está dando eco aqui, não sei. Vocês estão para escutando mim minha tá voz no bem, fundo? para mim tá boa. É? Então, acho que eu estou escutando o retorno aqui. Mas um pesquisador da Bíblia e também da educação,
ele vendo esse significado mais amplo da vara, ele sugere aos cristãos substituírem, né? No termo em inglês é o accountability, né? No lugar da vara da disciplina, você vai lá em Provérbios e põe em tradução em português é responsabilidade, talvez algo mais parecido, ou responsavelmente, né? E aí lá em Provérbios 13:24, a gente leria: quem afasta a responsabilidade do seu filho, né, não o ama. Provérbios 23:13, não retenha a disciplina de seu filho. Se você criá-lo com responsabilidade, né, ele não morrerá. Crie-o com responsabilidade e salve a sua alma da morte. Então, a gente, não, pelo menos eu, né, Milena, quando as pessoas perguntam, Nina, mas você é contra a vara de provérbios? Eu sou a favor da vara de provérbios. Mas essa vara, né, que não constrange, que não causa medo, que não causa dor, mas que instrui, que conduz, que ensina responsabilidade, que permite, às vezes, viver as consequências das escolhas, né? Eu não vou resgatar o meu filho o tempo todo, eu não vou passar a mão na cabeça dele, mas eu vou ensiná-lo no caminho, conduzindo com a vara que a Bíblia nos ensina, que é essa responsabilidade E que a como gente que a tem que gente dá essa transmitir aos filhos. responsabilidade, né? A gente pode dar dando autonomia, né, para os nossos filhos, que eu vejo também que as mães, ai, meu filho não sabe, ai, meu filho não sei o quê. Confia no teu filho, que teu filho é capaz. Então dá responsabilidade para ele, é ele que vai cuidar do teu cachorrinho que tem na tua casa, então deixa ele colocar a ração, pegar ou limpar o cocôzinho do cachorro. Dá responsabilidade para ele. Você mostrar, filho, eu Exato. confio que você consegue cuidar do nosso cachorro. Né? São nessas pequenas coisas que ele vai se fortalecendo para quando for adulto ter outras responsabilidades maiores, né? Então dá autonomia. Não fica dando comidinha pro teu filho na boca, cortando comidinha para ele. Deixa ele comer sozinho, sabe? Deixa ele treinar. Exatamente. Porque assim, a gente só aprende treinando. Então, se você priva teu filho de tudo, para amarrar o cadastro, você tá com pressa, já não deixa nem ele tentar amarrar o próprio tênis. Então, deixa teu filho se preparar antes, ou deixa ele treinando um tempo aí à tarde, para quando ele for sair, ele poder fazer, né, fazer as coisas por ele, que ele já é capaz de fazer. Porque não vai brotar lá na adolescência, né, um Sim, rapaz, uma moça responsável, que arruma a né, cooperativo, cama, que arruma a cama se ele não foi treinado desde pequeno, sim, né? Aquela frase de Montessori que a gente sempre repete: nunca faça por uma criança que ela aquilo que ela pode já fazer pode isso fazer por ela mesma, sozinha. sim. Então, assim, isso também é ser permissivo, né? Às vezes as pessoas se preocupam em dar a varada para não ser permissivo, mas às vezes está sendo permissivo em tantas outras coisas, né? É. Enfim, acho que E fica essa reflexão aí para a gente que dá trabalho, encontrar né? esse equilíbrio. Disciplinar. Dá trabalho. Você tem que mostrar, você tem que treinar. Como eu falei, a gente já consegue as coisas na prática. Então, não, você não vai arrumar a cama, você não vai refazer a cama dele. Você vai falar, pô, por que que eu vou arrumar se a minha mãe vai arrumar depois de novo? Né? Então, deixa do jeito que tá. Vai ensinando ele, olha, filho, estica melhor o lençol. Ó, tá vendo que o travesseiro tá meio torto? Vai dando esses toques para ele. Eu acho que ficou muito boa essa parte de hoje para gente, para ele ter realmente essa autonomia e desenvolvendo responsabilidade, né? Então, a gente tem que sim fazer o acompanhamento, tem que estar supervisionando, e é isso que é disciplinar, né? É estar acompanhando. O pastor não Exatamente. abandona as ovelhas do nada. Então, vocês já sabem o caminho, vai me seguir, segue lá, ó, me olha lá no alto da montanha que eu tô esperando vocês ali. Não, vai Não, andando ele vai junto, junto. né? Vai ali do Ensina a lado. criança no caminho que ela deve andar, né? Sim, Não é aponte o caminho para ela. A gente precisa estar lado a lado mesmo. Eles precisam dessa conexão, né? Dessa segurança. sim, E é por isso que né, a gente precisa estar sempre estudando mesmo, aprendendo, porque falo que é a missão mais nobre que a gente recebe, né? De educar uma criança. Um grande convite que Deus nos faz, né? Para a gente se transformar, para a gente ser uma pessoa melhor, né? Pelo menos para mim, a maternidade foi esse grande convite e eu é, aceitei esse convite, né? é, Estou em processo de transformação, continuo me transformando dia sim. após dia, né? Para poder oferecer o melhor, né? Para os meus filhos, para minha Sim, família. porque a gente vai Então, a mudando e gente os precisa. nossos filhos também, né? Então a gente tem que estar sempre É, atualizando mesmo. Eu até comentei esses dias aqui nos stories, porque mudou muito a minha rotina aqui, né? Meu marido tinha um emprego só, então a gente dividia bem as coisas aqui em casa, o tempo com os meninos, e agora ele com dois empregos, mudou tudo aqui. Ficou tudo para mim, né? E o Levi sente muita falta dele, então ele tá com um comportamento às vezes um pouco mais desafiador. Ele fala, mamãe, eu quero meu papai, eu quero meu papai. Então, assim, o que estava tudo fluindo, tudo bem, tudo tranquilo, agora a gente está readaptando, né, a nossa nova realidade. Então a gente tem que estar atento, né? Então por que que tá assim?
com certeza. o que que é que está por detrás, né? Para a gente poder agir na causa e não simplesmente ali no sintoma. Exatamente. Exatamente. E olhar para essa criança aí que está te desafiando, que está te tirando do sério com compaixão, né? Como que Sim, Jesus olharia para essa criança? Né? E olhar mesmo, olha, pensar que ela está fazendo o melhor que ela pode, às vezes com o cérebro imaturo, ela não tem recurso, ela não tem linguagem, né? Ela não tem esse controle aqui que a gente, né, só vai ficar pronto o córtex pré-frontal dela, que com ajuda 20 ela a e poucos frear aí os anos. impulsos, né? Aos seus 20 e poucos anos, e mesmo assim, nós grandes que somos, né, não conseguimos manter esse equilíbrio, esse controle o tempo todo. É, Então, a gente tem que ter mais compaixão mesmo, mais graça, menos legalismo, né, e mais amor aí para poder cuidar das crianças e conduzir, né, sim. disciplinando, ensinando, mostrando o caminho E eu acho e que uma das enfim. coisas que mais me fez assim ter calma nessas horas, né, de olhar, tá uma criança imatura, né, não levar para o lado pessoal, porque toda criança faz isso, então não é meu filho fazendo isso especificamente comigo, é olhar os nossos filhos e lembrar que tem uma alminha ali dentro, né? Deus confiou uma alma pra gente, a gente tem que instruir essa alma para salvação, né? Para o caminho, como você É estava verdade. falando. Então, é, eu acho que isso é o fundamental, né? Como eu estava comentando, a gente fica tão preocupado com o intelecto, com tantas outras coisas, e a gente tem que se preocupar com o lado espiritual dos nossos filhos. A gente tem que disciplinar e guiar eles também sempre na palavra, né? Com certeza. Vamos ser coerentes aí. É, E enfim, né? Pedir a sabedoria, porque a Bíblia fala, né, que quando a gente pede sabedoria, Deus nos dá, né? dá Nos com dá livremente, abundância, de boa vontade, com abundância. Então, assim, é importante a gente estudar. Tem muitos perfis aí, acompanha a Milena, acompanha a Nina, né? Pessoas que estão aí para te apoiar. É muito bom a gente não se sentir sozinho nessa jornada, porque às vezes a maternidade, a paternidade pode ser caminhos muito solitários, né? E aí fica difícil, fica pesado, a gente quando a gente se sente sozinhos. Mas a gente está aqui para apoiar vocês, para mostrar que também somos imperfeitas, mas a gente está em processo de aperfeiçoar-se a cada dia, né? Entendendo que sim. Deus nos chama para sermos melhores pessoas E um aí e dia nos conduzir os nossos tornarmos filhos em amor. impecáveis, né? Se Deus Um dia a quiser. gente vai alcançar. Vamos sim, com Enquanto a gente certeza. vai se aproximando um pouco mais, né, de Sim, quem ele é, e quanto mais a gente conhece, né, quanto mais a gente vive essa vida de relacionamento com Deus, mais a gente vai refletir essa graça, né? Então, na dúvida, né, põe seu joelho no chão e fala, Deus, me dá sabedoria, né? Como que eu conduzo, como que eu ensino isso para o meu filho? E eu tenho certeza, né, que o Espírito Santo vai te dar estratégias, né, que ele vai te dar aí sabedoria e você daqui a pouco você vai abrir mão aí do castigo físico sem nem perceber, né? Porque realmente existem formas aí para você se conectar e pastorear o coração do seu filho sem precisar aí puni-lo, né, fazê-lo pagar pelo que ele fez, porque a mensagem da cruz não é isso, né? Jesus levou sobre si ele pagou já por todo o todo mundo. castigo, Sim. ele pagou a conta, a minha conta, a sua conta, dos seus filhos, então não Então não vamos faz, apontar o dedo, não né? faz seu filho pagar de novo, que já tá pago, né? Sendo que assim, ele tá errando porque Exatamente, ele tá aprendendo, né? E eu acho que exatamente. isso que você falou, das vezes a paternidade, a maternidade, a pessoa se sentir sozinha, fala isso para Deus também. Deus, eu me sinto sozinha, eu sei que você está comigo. Eu tenho certeza também que Ele vai te dar um sinal, que você vai se sentir acolhido. É, eu costumo olhar muito para o céu, assim, e até postei também essa semana aí nos stories. Eu, tipo, nossa, meus meninos acordaram super cedo, eram 10 para 6 horas da manhã, eu não tinha dormido direito e tal. Ai, nossa, era tão bom se eu pudesse acordar às 8 horas, 9 horas. Tava assim, mas não posso lamentar, né? Deus, não posso ficar murmurando também que isso não tá certo, né? Graças a Deus eu tenho saúde, tenho tudo para poder levantar, tenho uma casa legal, tal. É isso aí, E aí no que eu abro a janela, meu céu maravilhoso, Clara, tipo assim, olha, se eu não tivesse acordado essa hora, eu não ia estar vendo esse céu, entendeu? Então é Deus verdade. preparou esse céu para mim, para dar um Para te ânimo, encorajar, sim. E assim, é né, verdade. que a cada dia as misericórdias de Deus se renovam, né? Então, a gente vai errar, então a misericórdia dele está renovando ali e está dando essa inspiração. E eu fico muito feliz quando eu vejo isso no Levi também, dele começar a perceber essa graça. Faz sei lá, semana retrasada, a gente estava no parquinho,
E tava um céu azul, azul com algumas nuvens, só branca. Aí ele, olha, mamãe, Papai do Céu pintou o céu. Olha como Ah, tá que delícia. bonito. Eu falei, nossa, meu, que, que bom ouvir isso, sabe? Assim, ver já o relacionamento dele, o jeito que ele ora. E no aniversário dele, ele fez 3 anos mês passado. Aí ele pegou todos os presentes que ele ganhou, que ele gostou, levou lá para a janela. Olha, Papai do Céu, que eu ganhei. Foi Ah, mostrar, que sabe? Eu bonitinho. falei, por que você pôs aí na janela? Para o Papai do Céu ver, né? Que tá perto da janela. Então, assim, É um relacionamento tão puro, né? sim, Assim, de lembrar de criar e essa conexão, sabe? Com os nossos filhos. Como você falou, a gente tem que ensinar os nossos filhos, educar eles no caminho, né? Porque por mais que um dia eles se desviem, talvez aí na adolescência queira ver alguma coisa diferente, eles vão voltar, porque eles conhecem a verdade, eles conhecem o caminho. E é esse o nosso maior legado para eles, né? Porque essa vida aqui é passageira. E como que vai ser a eternidade da sua vida e a do seu filho, né? Eu acho que com certeza, tem que ser o nosso maior foco, né? E às vezes a gente está exatamente. tão Temos que, atarefado aqui, está tão imerso na nossa realidade aqui, nesse mundo de agora, que a gente esquece do depois, né? com certeza, Milena, precisamos ser pais e mães discipuladores aí, né? Para que os nossos filhos É, vejam, né, esse relacionamento real, concreto, né? Porque eu creio num Deus que ele não é um Deus de longe, né? É um Deus de pertinho, é um Deus de detalhe, é um Deus que quer conversar, que quer ser o nosso amigo, que se importa com as pequenas coisas, né? Que prepara um céu lindo num dia difícil e nos faz lembrar, né, do amor dele nas pequenas coisas. E quando a gente vive isso, quando a gente mostra isso de uma forma intencional para os nossos filhos, né? Porque às vezes você está ali no dia a dia corrido, mas você fala, nossa, filho, vamos respirar o ar. Olha que bênção, que alegria que é poder estar com saúde, né? De ensinar a gratidão diariamente, é, né? Sempre a gente tem oportunidade. Por mais que a gente trabalhe muito, por mais que a gente seja atarefado, eu acho que a gente vive uma geração aí de pais ocupados mesmo, estamos cada vez mais sobrecarregados, como você disse, mais de um trabalho, a vida está mais difícil, mais cara, a gente tem que se desdobrar em mil papéis para poder, né, dar o padrão que a gente gostaria para nossa família, mas a gente não pode esquecer, né, de que o maior presente que a gente pode dar para os nossos filhos é essa conexão, é essa sim. presença, né, esse exemplo. E tire aí pelo menos alguns minutinhos para poder se conectar, né, para olhar nos olhos, para orar junto, É. para ler um versículo, né? Isso, por mais que o dia seja atribulado, se você consegue tirar 5, 10 minutinhos para ter esse momento especial aí com seu filho, isso vai nutrir o coração dele. E vai E quando os melhorar o seu nossos filhos se dia, sentem né? melhor o nosso, melhor o Primeiro deles, busque o reino dos céus e tudo mais vai ser acrescentado. Então, primeira coisa de manhã, já tenta dar, né, uma relaxada, hora, porque com certeza você dedicar esses minutinhos para Deus, a ler um versículo ou colocar um louvor enquanto você se arruma, isso já vai mudar o clima do seu dia. Seu dia já vai fluir muito melhor. com certeza. Vamos convidar Jesus aí para o nosso dia a dia, porque ele vai ficar mais leve, com certeza. Bom, eu É acho que isso. deu já mais de uma hora, Nina. Ah, pois é, a gente nem Deu, percebe. deu uma hora agora. Foi muito bom esse Ah, papo. Obrigada aí por ter aceitado. Vamos fazer mais lives. Tem tantos outros vamos sim. versículos para a gente poder Ah, é destrinchar muito aqui. gostoso. Falar do amor de Deus, né, da graça dele é sempre bom, um prazer. Obrigada pelo convite também. E para quem está aqui, né, e ainda não segue meu canal, fiquem à vontade. Lá tem muito conteúdo, né, voltado aí para a parentalidade cristã. E vai ser um prazer dividir isso com vocês mais de pertinho, né? E os meus seguidores que estão aqui também sigam a Milena. Já segui ela há algum tempo, que faz um trabalho incrível aí com os pais também. A gente está unidas aí pelo mesmo propósito, né, Milena? Isso aí, com certeza, que mais famílias possam ser transformadas, né? E sentir esse aconchego de Deus mesmo, né? E poder educar os Verdade. filhos de uma maneira mais calma, mais tranquila e poder aproveitar, porque ninguém teve filho para ser uma coisa ruim, né? A gente teve filhos para É. trazer alegria, para ser momentos Vamos bons. desfrutar. Então, exatamente, né? Dessa bênção que é ter filhos. É isso aí. Ai, obrigada. Obrigada a Obrigada a todo mundo que ficou você. até agora. Isso. Então é isso, gente. Boa noite, bom soninho. Deus abençoe vocês.
E a gente se vê aqui no Instagram. É isso mesmo. Tchau, tchau. Tchau.